uma opção para vocês, mostrando que já está gravando. Agora sim, está gravando. Perfeito. Ok, gente. Então, vamos lá. A partir de agora está valendo a gravação. Sejam todos bem-vindos. E aqueles que não puderam estar ao vivo aqui também, estão vendo a nossa gravação, podem comentar na própria postagem alguma dúvida que tiver, que o professor responde, assim que for possível, inclusive fazendo outro microvídeo para explicar. Como eu falei na aula passada, eu dei uma passeada aqui nos capítulos de 1 até o 6, mais ou menos, são capítulos que vocês devem reler, e a aula de hoje trata do nosso próximo assunto, que são as estruturas de repetição, baseado aqui no capítulo 7. Para nossa sorte, ele é um capítulo pequeno e é um conteúdo simples, mas que simples na hora de materializar, de operacionalizar ele. Mas para matar a charada dos problemas e encaixar na interação, às vezes pode ficar um pouquinho enrolado. Ele é pequeno, o capítulo, os próprios exercícios são bem curtinhos, tá bom? Os slides, dessa forma, vocês conseguem ver direitinho, ou eu preciso pôr em tela cheia aí? Alguém fala aí. Dessa forma tá ok, perfeito. Ok, interação. E eu expliquei para vocês na aula passada o que significa essa palavra, esse verbo, né? Eu até coloquei aqui no Google, né? O que é que significa iterar, né? Eu vou ser bastante objetivo para a gente não gastar tempo aqui com as nossas ondinhas, né? Então, iterar significa fazer, né? Ou dizer novamente, fazer algo novamente, repetir. Reiteradas vezes, é uma estrutura de repetição, fazer uso da iteração. É um dos elementos que fazem parte lá daquele fluxo universal da computação que nós falamos na primeira aula, lá no mês de fevereiro, né? Então, a gente tem entrada, processamento, saída, e no processamento a gente tinha 3 subcategorias de instruções lá, dentre elas tinha as estruturas condicionais e de repetição, são essas aqui, né? Então, a estrutura de repetição é o que a gente vai fazer. Ok. Ao final desta aula, ou ao final desta e da próxima aula, eu espero, né, que nós todos aqui tenhamos a compreensão de quando utilizar a repetição, de quais são os seus benefícios, quando você se deparar com um determinado cenário e que você possa olhar para a sua caixinha de ferramentas e ver, cara, esse aqui eu consigo resolver com uma estrutura de repetição. Pode ser o while, né, que é o enquanto ele se encaixa, ele resolve essa situação, que é justamente o tópico 2. É conseguir associar um pensamento computacional de caracterização de um problema e solução dentro de um while. Em decorrência disso, para a gente botar na prática, uma coisa é compreender, a outra é fazer, a gente vai ver aqui em Python e provavelmente em JavaScript, se o Cauê estiver por aí, um pouquinho de código, fazendo código em alguns exemplos extremamente simples e outros exemplos um pouquinho mais complexos, né? A programação, ou qualquer código de qualquer software, também disse isso na primeira e na segunda aula, ela sempre pode ser reduzida a instruções bem elementares, né? Então, todo o problema pode ser decomposto, e acho que o Cícero deve lembrar das etapas lá do pensamento computacional, que é observar, identificar padrões, modularizar, que é criar, quebrar em etapas, tudo isso faz parte do pensamento computacional. Então, a gente vai ver o while, eu sempre gosto de citar os 4 elementos do while também para a gente. Perfeito. Temos aqui esse cenário. Dado um nome qualquer, diga olá, nome, um nome qualquer, tudo bem? 10 vezes. Ótimo. No segundo dia de aula, pelo menos na primeira vez que nós fomos ao laboratório, a gente já conseguia fazer isso. Perfeito, professor, isso me parece ser bastante tranquilo. Eu crio uma variável nome, eu posso atribuir uma string direta nela, ou solicitar que o usuário digite, e em seguida eu boto 10 prints, nome, certo? É exatamente assim a solução. Você vai executar o seu código e vai dar certinho, tá bom? Esse é o nosso primeiro cenário de repetição. Aí você vai olhar e vai ver, poxa, mas isso aqui tá chato, né? Não repita você mesmo, tá muito chato isso aqui, a manutenção não tá boa. Se for para reduzir ou aumentar, eu teria que ajustar o código, incluindo retirando linha. Eu vou fazer exatamente esse código aqui. Eu vou criar aqui uma pasta, new folder. Tá certo? Eu vou botar aqui capítulo 7, iteração, não é interação, perfeito.
E no capítulo 7, eu vou botar repetir nome. Tá pequeno aí, né? Eu vou já não abrir aqui o código, fazer alguma coisa. Peraí. Oi. Nesse tamanho aqui, tá ok para ver? Deixa eu clicar aqui no Meet. Dá para ver o código naquele tamanho? Tá ótimo, né? Perfeito. Vou fazer esse nosso contexto aqui. Então, dado um nome qualquer, vou botar aqui Rogerio. Ainda tá Rogerio, né? Tá Rogério. Escrever, a gente sabe que é por meio do print, nome. Eu descobri que a gente pode segurar, no meu caso aqui, segurar o Option e o Shift e apertar para baixo, que ele vai fazendo uma iteração. Olha que maravilha, é o código, o nosso código aqui está feito. Quem quiser falar aí, gente, pode falar, porque eu estou na tela diretamente aqui no VS Code. Eu vou pressionar aqui o play, espero que dê certo. Tem 4 meses que eu não programo em nada. E ele executou aqui e eu errei, né? Porque eu botei só 8 vezes, eu preciso botar mais vezes. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Executei. Perfeito, tem 10 vezes. Esse é o nosso primeiro contexto extremamente simples. Mas, você olha, poxa, esse código não está bom. Primeiro, que não está organizado. Segundo, que isso é uma repetição desnecessária. Seria interessante que eu desse uma ordem para o interpretador. Ei, interpretador, faça isso algumas vezes. Faça isso algumas vezes. Ou então, faça isso enquanto determinado cenário for real. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. E no próximo aqui nós temos essa estrutura do while, que vai ser a nossa primeira estrutura de repetição. Nós temos duas, que é o while e o for, né, que é o enquanto e o para. E primeiro a gente vai dominar o while. Vejam só aqui do lado esquerdo. Como todo programa, ele é sequencial, ele tem um começo, vai executando um conjunto ou uma sequência de instruções, que são unidades de código que vão ter algum efeito. Mas no while, o caminho não é direto do start até o stop, que seria o final, do start até o end lá. No meio do caminho, ele é perguntado um determinado contexto, né, um estado, que é exatamente aqui a letra A do item 3, observem aqui, a letra A do item 3, tem que ter algum dado prévio para que eu possa fazer uma pergunta. Cara, nós temos aqui algumas instruções condicionais, vocês lembram disso? O que é uma instrução condicional? Ela está abraçada por um if, certo? E ela só vai ser executada se a expressão booleana autorizativa desse if, que é o se, retornar true, aí que ele irá autorizar aquela instrução. Em seguida, ele executa ou não e vai para frente. Isso seria um if normal. Então, o while, ele bota só mais uma pitadazinha de leite condensado no if e diz o seguinte, cara, uma vez que seja avaliado como true, e ele vai executar essas instruções condicionais, essas que estão abraçadas por esta condição, ao final, você pergunta de novo, por favor. Então, olha só o while como é legal. Se você dominou o if, o while já vem meio que por tabela. Pergunta de novo no final, porque talvez seja necessário executar novamente essa estrutura condicional, certo? Pergunta de novo. Se continuar sendo verdade, executa a instrução e pergunta de novo. Então, ele vai ficar aqui circulando, circulando. Daí, essa questão dos programadores ou a comunidade chamar de loop. Isso é um loop, ele vai ficar girando enquanto isto for verdade. Daí o nome while. Enquanto isso for verdade, ele vai executar e vai perguntar novamente. Quando isso deixar de ser verdade, ele vai seguir o seu caminho e vai para frente executar as demais instruções. Tá ok? Então, vamos aqui. Veja só, como é que eu faria, qual pergunta eu teria que fazer nesse meu exemplo aqui, que seria executar 10 vezes? Alguém liga o microfone aí, por favor. Que pergunta eu deveria fazer para ficar executando isso várias vezes? Liga o microfone, rapaz. Professor, eu penso que
assim, não necessariamente 10 vezes, mas ele poderia criar uma variável e pudesse perguntar assim, quantas vezes você quer que o nome se repita? Aí bota a instrução while, aí ele vai se repetir da quantidade de vezes que a pessoa vai querer. Perfeito, ok. Então, nós precisamos, como o Cícero também falou ali, de alguma forma de saber quantas vezes eu já fiz. Quantas vezes eu já fiz? E eu vou comparar com quantas vezes eu desejo fazer. E eu pergunto, a quantidade que você já fez, ela é compatível ainda, né, com a quantidade a ser feita? E aí a gente vai descobrir qual é a expressão booleana para isso. Então, a gente precisa de uma espécie de contador, foi a sugestão ali do Cícero, vou usar até, inclusive, a palavra contador. Quando eu não fiz nenhuma vez, eu fiz 0 vezes. Ótimo. E o meu alvo, né? O meu alvo é quantas vezes eu preciso fazer. No nosso caso, está amarrado em 10 vezes. Beleza, então vejam só. Cara, é para escrever aquela mensagem lá. Como é a mensagem? Deixa eu até fazer assim, né? Tinha um negócio assim que o Cauê fazia, mas não sei como é. A gente botava assim. Deixa eu olhar aqui como é a mensagem. É para botar olá, o nome, tudo bem. Ok. Olá, o nome, tudo bem. Acho que tem vírgula ali, mas não tem nenhum professor aqui na sala, a gente deixa assim mesmo. Tá bom. Então vai ficar mais ou menos desse jeito. Deixa eu só rodar para ver se isso aqui funciona, né? Funcionou, tá aqui o código anterior, vou até limpar para executar novamente. Tá aqui, ele rodou. Tá aqui o tudo bem, executou normalzinho, tá aqui embaixo. Deixa essas loucuras dele aí quietinho. E eu vou só perguntar aqui para ele, olha, se a quantidade de vezes que eu fiz, deixa eu atender aqui alguém que bateu na porta, foi a Thaís. Beleza. Se a quantidade de vezes que eu já fiz for inferior à quantidade de vezes que eu preciso fazer, então eu deixo essa instrução aqui condicionada, né? Eu vou até botar aqui um print fim, só para a gente ter umas flagzinhas. E aqui eu vou chamar de início. Tá bom? Ok. Dá o play aqui novamente. E apareceu início e fim, apareceu a mensagem, de fato, aqui no meio, e depois apareceu o fim. Ótimo. Então, era algo que a gente já sabe fazer. Olha, se a quantidade que foi feita foi inferior à quantidade alvo a ser feita, está autorizado a fazer. Só que a gente não quer isso apenas uma vez. A gente quer isso várias vezes. E o professor disse que basta a gente dar uma incrementadazinha nesse if, que é utilizar a estrutura condicional interativa while. Então, como não é apenas uma vez, são iteradas vezes, a gente faz do if, a gente coloca o while. Olha que maravilha. Já funciona desse jeito aqui, Cícero? Pode executar? Cadê o Cícero? O Cícero entrou na sala e saiu. Tem que botar o contador para somar a cada final, a cada loop. Perfeito, perfeito. Eu vou dar o play mesmo assim, mas o Cícero alertou a gente que a gente pode ter algum probleminha aí, né? Deixa eu dar aqui o play. Ó, fiz o play aqui, olha, a máquina vai travar, a live vai parar. Eu vou pressionar aqui Ctrl C. Então, tive que interromper aqui com o teclado, mas ele botou olá, tudo bem aqui muitas vezes, né? Muitas vezes mesmo. Muitas vezes. E ele ia ficar fazendo isso para sempre. Por quê? Vejam só, o nome desse comportamento que aconteceu com o nosso programa é chamado de loop infinito, né? Que é uma expressão engraçada quando o cara está programando, que o software chega num ponto que ele fica girando, literalmente girando, girando, girando para sempre. Por quê? Porque a condição, né, para executar aquela instrução que está condicionada àquilo ser verdade, a condição é sempre verdade. É uma espécie de while true, que é uma outra expressão bastante conhecida, while true, está numa espécie de while true. Sempre é verdade. Se sempre é verdade, ele vai ficar circulando aqui direto. Então, vejam só aqui os elementos.
Nós fizemos uma inicialização, ou seja, um estado anterior. Tá aqui, o estado anterior, aí eu tenho elementos, variáveis e valores que eu possa utilizar eles para compor o segundo elemento da nossa estrutura de repetição. Então, isso é o estado anterior, né? Ou uma inicialização. Vou até marcar aqui. Inicialização ou estado anterior. E a gente chega aqui e faz a autorização, né? Ou a condição de continuidade, é chamado assim. Tudo bem, até aqui os dois elementos estão ok. Em seguida, a gente faz aqui o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? É escrever iteradas vezes essa mensagem. Só que tem ainda um próximo elemento, que é o quarto elemento, que é o fogo. A atualização do estado. Se eu não fizer a atualização do estado, essa pergunta, se alguma vez ela foi verdade, ela permanecerá verdade sempre, né? Então, eu preciso fazer essa convergência do estado. Ou seja, eu preciso mexer nas variáveis e expressões, enfim, em algo que esteja envolvido nessa pergunta, para que ela deixe de ser verdade algum dia. E a forma de fazer isso é, no nosso caso aqui, ir aumentando o contador, de 1 em unidade, aumentando, para que em algum momento ele deixe de ser inferior ao alvo. Então, vamos aqui, eu aumento fazendo uma atribuição de atualização. Lá no capítulo tem isso, a atividade era somente ler o capítulo, é quando uma variável recebe o seu próprio valor, acrescido de um outro valor. Então, nesse caso, a cada volta, o contador, quando ele terminar a primeira volta, ele vai estar em 1. E vai perguntar, 1 é menor que 10? Sim. Vai executar a segunda vez e o contador vai ser 2, até ele chegar em 10. Quando chegar em 10, vai perguntar, contador é menor que alvo? Ou seja, 10 é menor que 10? Não. E vou dar o play aqui para ver o que acontece. Se der errado, é porque estou por fora aí das paradas, tá bom? Tá lá embaixo o código. Vejam só, tá aqui. Subir aqui um pouquinho. E ele executou aqui. Será que executou exatamente 10 vezes? Tem 5 aqui e mais 5 lá embaixo. Então, pronto. Está aqui a nossa estrutura de iteração, while. Deixa eu subir, está tudo ok. E vejam que, depois que está construindo, pode ser complexo aqui para alguns de nós. Mas, se vocês derem uma olhada nos 4 elementos aí, que é a inicialização, a condição de continuidade, o trabalho efetivo e a convergência do estado, vai ficar fácil para que vocês façam uma construção. O ponto mais chato no while, para quem está começando, são as próprias expressões booleanas, que vocês já devem ter dominado na época lá do if. Então, essa pergunta, alguns podem ter ficado confusos. Como é que essa pergunta, essa expressão booleana, junto com essa convergência de dados, me deu exatamente 10 vezes? Poxa, cara, o while funciona como se fosse... Deixa eu procurar aqui. Tá, até aqui. O while funciona como está descrito aqui nesse slide. A gente tem isso aqui não é o programa, isso aqui é o próprio while. O while tem um estado anterior e a gente precisa alcançar um determinado alvo. Isso é uma das formas de utilização do while. E a cada passo, esse estado anterior tem que ir andando, caminhando para que ele seja alcançado. E a gente viu, cara, é simples. Se é uma simples repetição baseada em quantidade, eu boto um alvo e boto um negócio começando lá num limite inferior, geralmente 0 ou 1, e faço ele ir avançando. Quando ele tiver igual, né, ou menor ou igual, vai depender de algumas situações, aí você encerrou o seu while e ele vai seguir o seu caminho. Tá bom, gente? Então, o while basicamente é isso. Só isso, o while, né? Basicamente só isso. Agora vamos aqui olhar outras situações, né? Aqui no item 4 está falando para trabalhos repetidos, né? Que é um cenário como esse, que é quando você tem uma tarefa completa para ser feita várias vezes. Isso é um recurso que o while, isso é uma forma que o while pode ser utilizado. E também, quando a gente tem problemas que, para a gente resolver o problema como um todo, a gente precisa repetir uma determinada tarefa, uma atividade que faz parte daquele problema maior. Então, a repetição não é necessariamente fazendo o mesmo trabalho várias vezes, mas fazendo um pedacinho do problema como um todo. Nós vamos ver aqui umas situações. Nós estamos aqui já com
com 9 minutos para terminar a meia hora. Mas a gente não tem hora para acabar depois. Tá bom. Então, receber 10 números do usuário é a mesma coisa. A gente vai ter algumas questões como essa. Foi dado um seguinte problema lá. Cara, faça um programa que fique pedindo números ao usuário 10 vezes, né? Até completar a quantidade de 10. Vou fazer esse bem rapidinho aqui. Pedir números. Ok. Agora, vocês lembram das funções? Eu vou fazer esse aqui organizado, né? Eu vou criar o nosso programa principal. E ele vai ter um código aqui já. E eu vou chamar ele, vou executar, tá bom? Eu prefiro que vocês façam assim para ficar organizado. Então, eu preciso fazer a seguinte tarefa. Digite um número, digite um número, digite um número, até completar 10, né? Então, eu preciso de um contador, mais uma vez, né? Vou botar aqui 0, eu tenho 0 números, e eu vou ter aqui um alvo novamente. Olha, o código vai ser o mesmo, a estrutura é a mesma. Eu tenho um alvo 0, e aqui eu tenho algumas opções, né? Eu vou fazer do jeito que a gente acabou de fazer. Enquanto o contador for inferior ao alvo, eu vou fazer o quê? Pedir um número. Número, input, número. Como é o número, eu vou até botar assim, né? Perfeito. Está completo aqui o nosso código, pode executar que dá certo. Tem os 4 elementos lá da estrutura de repetição, gente. Não tem, né? Pode falar. Quem ia falar? Tá faltando a convergência dos dados. Se eu executar aqui mais uma... Tem tudo errado aqui, né? Aqui é o nosso alvo, não é 10, porque ficaria fixo. E aqui o nosso contador, ele tem que crescer. Contador mais 1. Ok. Deixa eu executar aqui novamente, para ver se vai dar tudo certo. Digite um número, digitei o 3, digitei o 4, digitei o 5, veja só. E ele vai pedindo números, olha, como é tranquilo. Tem umas questõezinhas lá desse jeito, né? Então, você tem que começar e fazendo as mais bestinhas, as mais simplesinhas mesmo, para você ir se acostumando com essa estrutura. Pode repetir, pode, é contador e alvo, é início e fim, tem que ir incrementando de um em um, é exatamente isso. Eu quero avançar para fazer outros exemplos aqui. Tem mais uma aqui. Receba N números do usuário e mostre a média aritmética deles. Eu vou mudar essa questão aqui, né? Receba N números. Pare quando o usuário digitar um valor negativo. Pronto. Então, o problema é o seguinte. Foi pedido para você fazer um programinha desse na tela de telinha preta, que o usuário começa a pedir números ao usuário. Digite um número, digite um número, digite um número. Quando o usuário digitar um número negativo, é para você parar e em seguida dizer a média dos números que você digitou é o número tal. E aí, tá tudo prontinho, tá a mesma coisa, né? Eu vou fazer tudo do zero de novo. Quando eu estava aprendendo a programar, eu sempre fazia tudo do zero. É bom fazer sempre tudo do zero, não copiar o código, tá bom? Chegou alguém. É o Yuri, perfeito. Então, eu vou botar aqui média em números.py. Esse código vai estar lá no GitHub da turma que eu compartilhei com vocês, tá bom? Então, você faz aqui o seu programa principal, sempre faz essa estrutura. Para quem não compreende isso, aqui nós temos apenas 2 instruções que serão executadas, lidas de imediato pelo interpretador, que é a que está na linha 1 e na linha 5. Na linha 1 tem uma definição de uma função, que o nome dela é main, nós escolhemos esse nome main, e ela tem um só conteúdo, que é essa linha 2. Na linha 3 e 4 estão vazias, e a linha 5 tem a chamada, a execução da função que foi definida lá, tá bom? Então, eu vou botar aqui contador 0, eu vou botar quantidade. Agora, complicou aqui para mim. São quantos números que eu vou pedir aqui? Cadê o Denajá? E tem um Denajá na sala? Convergência dos dados. Falta incrementar o contador. Muito bem. Tem um Denajá? Existe um Denajá na nossa sala, não, né?
Não sei de onde é que veio esse nome. Perfeito. Nesse nosso caso aqui, nós não temos, né, uma quantidade-alvo, mas nós continuamos com o cenário de eu preciso de uma pergunta para saber se é para eu avançar, tá bom? Se é para eu avançar. Então, eu vou precisar fazer o seguinte. Primeiro, eu tenho que dominar o while. Primeiro, eu tenho que saber quando ele vai parar. Então, eu preciso de um estado anterior. Eu vou precisar de um número. Né? Eu vou até fazer isso, número. Aqui tem, a gente já pode errar daqui para frente, viu, gente? Por enquanto, ali não dava para eu errar, não. Aquela parte eu sabia. Mas está aqui, eu peço logo um número. E qual é a minha pergunta para saber se eu devo pedir outro número? O que é que eu devo fazer? Ah, tem o denagear. Qual é a pergunta que eu devo fazer para saber se eu posso pedir um novo número? É se esse número for negativo, né? Então, se número, para saber se o número é negativo é porque o número é menor que zero, né? Parece que é isso. Se isso for verdade, eu peço outro número. Se número for menor que zero, isso é verdade? Não. Essa aqui é a condição de parada. Eu tenho que pensar numa condição de continuidade. Se o número for maior ou igual a zero, porque o zero parece que não é negativo, né? É que eu vou para frente. Vamos ver se eu dominei o while. O que eu chamo de dominar o while? Saber se ele está parando quando deve parar. Vamos lá. Tá aqui. Digite um número. 0. Pediu outro número. 7. Pediu outro número. Deu certo ou deu errado? Professor, você botou um if. O while é um if, só que é um if chamado while, porque ele tem que executar mais de uma vez. Por isso que só pediu 2 números. Vamos lá. 0. O while é um if. Isso é interessante, né? Olha, tá pedindo os números. 0 de novo, 100. Agora eu vou botar menos 1. Menos 1 e parou. Perfeito? Então, nós já temos aqui uma outra aplicação de controle do while que não é baseado em início e alvo, mas é baseado numa condição que também depende de um estado anterior e de uma convergência de dados, porque os elementos que fazem parte aqui também devem mudar para que em algum momento essa pergunta aqui se torne falsa, tá bom? Para a gente computar a média, a gente precisa de 2 coisas, né? Do somatório, que vai ser 0 no começo, e da quantidade de números, né? Do somatório e da quantidade de números. Beleza. E eu vou fazer o seguinte, dentro do while, se esse primeiro número que ele tiver digitado for um número positivo, ele vai entrar no while. Então, eu posso fazer, acumular no somatório este número, somatório mais um número, e eu preciso também da quantidade. Vocês podem dizer aí se está ok, viu, gente? Essa parte aqui já é difícil para mim. E o somatório recebe o número, acumula o número, e em quantidade aumenta a quantidade, porque a gente sabe que a média é o somatório, na média aritmética, é o somatório dividido pela quantidade de elementos. Perfeito. E, ao final, eu vou mostrar a média. Não é isso? Então, média vai ser o somatório dividido pela quantidade. Muito tranquilinho, né? Muito facinho. E vou dar um print aqui, eu vou fazer assim da forma mais fácil. Média. Tá ok, Cícero? Esse número maior é igual a 0. Ah, sim. Tá assim, né? Deixa eu rodar esse exemplo aqui. Nós temos exemplos mais complicados. Nós ainda temos aqui 20 segundos de aula. Tá ok? Eu vou botar 10 e 5. E menos 1. É para aparecer a média 7,5, Eu não sei, acho que é 7,5. Vamos ver. Tá certo, 7,5. Deu certo a média. Pronto, vamos continuar mais um pouquinho aqui. E deu 7,5, deu certo aqui. Vamos
olhar aqui o código mais uma vez. Olha que interessante, professor. Nesse caso, não tem esse lance do alvo, mas é uma pergunta que tem a ver com a semântica da própria palavra while, enquanto o número for maior ou igual a zero, que é exatamente o que a gente quer. É para parar quando chegar no número negativo. E é para continuar quando? É para você criar a expressão booleana par, né? Ou seja, que é a irmãzinha dessa que foi a condição de parada. Ah, se é para parar quando for negativo, então é para continuar quando não for negativo, né? A gente pode até botar while not número menor que zero. Poderia até fazer desse jeito, ficaria também bonitinho, né? Mas a gente pode fazer também assim, tá bom? Tá show, né? Tá bacana. Obviamente aqui pode dar um problema. Se eu de cara botar um número negativo, o que vai acontecer? Ele vai dar um div by zero, né? Não pode dividir nada com ninguém. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Então, a gente pode fazer o seguinte, vai apresentar a média apenas se a quantidade de números for maior que 1, né? E a gente cria aqui um bloquinho no if para a gente não ter este problema. Tudo bem, gente? Encerrou a nossa primeira meia hora, né? Vamos agora para os comerciais. Alguém tem uma pergunta, alguma observação? Principalmente quem está bem bebezinho no assunto, por favor, fale aí enquanto o professor toma água. Professor, eu estava dando uma olhada no capítulo, aí eu achei uma coisa interessante, porque no início do capítulo 7, ele compara o laço while com for, aí ele fala de recursividade. Só que eu andei pesquisando e parece que tem uma diferença entre iteração e recursividade. Queria que você explicasse, por favor. Mas tu que andou pesquisando, tu quer que eu que explique? É que não estava claro na minha pesquisa. Tá bom. Nós não estudamos a recursividade, né? A gente não estudou a recursividade. Mas a recursividade é quando uma determinada tarefa ela é composta de passos e esses passos são a própria tarefa. Olha que interessante, né? Então, para eu computar, para eu realizar uma determinada tarefa, eu posso quebrar ela em pequenas tarefas que são instâncias dela mesma, né? Ela, na minha cabeça, ela acaba sendo uma estrutura de repetição, só que ela fica encaixotadinha, uma vai dependendo da outra. E aqui no while e no for, por exemplo, a gente tem as etapas que elas são independentes. Você vai ter que guardar o estado de uma para outra, se assim você desejar. O for, que é bem mais simplesinho, principalmente quando a gente já tiver entendido o while, a gente vai ver que muita coisa que a gente faz com o for, ou pelo menos os cenários onde a quantidade de repetições é bem claro, é mais adequado ou mais simples fazer com o for. Quando isso não está claro, a gente pode fazer com recursividade ou com while, e a gente nunca faz com recursividade porque ela enrola a cabeça um pouquinho, e ela tem problemas de desempenho porque ela vai deixando na memória novas instâncias de uma própria função, tá bom? A gente deve ver a recursividade, talvez logo após aqui o for, a gente já olha para ela lá um pouquinho, porque é importante saber como é que ela funciona. Tá bom? Eu vou avançar aqui, gente. A primeira meia hora já está aqui, eu vou continuar gravando, mas depois eu vou dar um split e vou postar essa meia hora quebrada em 2 pedaços de 15, e a live inteira eu devo botar aí também depois, mas como bônus, porque eles não é para a gente botar mais de 1 hora de aula, né? Eu posso continuar? Não? Cadê você? Tá aí, né? Muito bem, vou continuar. Pode, né? Foi 3 vezes o pode. Então, a gente viu esse padrão, é um padrão, olha que o pensamento computacional fala muito nisso. Faz, observa, identifica padrão. A gente observou esse padrão aí no while, né? Olha esse negócio aqui, né? Dado um intervalo de números, vamos ver se a gente consegue fazer essa daqui, né? Dado um intervalo de números, escreva na tela quantos e quais são os números ímpares múltiplos de 3 no intervalo. Alguém entendeu essa questão? Abre o microfone aí. Deixa eu botar aqui no chat.
Ah, tá aqui. Ele bem que deveria olhar o chat. Que vacilo, velho. Que foi alvo. Muito bem. Tô olhando, Marcelo, para você. Vamos lá. Então, tem que olhar sempre com bastante calma para a gente não se enrolar, porque a gente tem que descobrir aqueles 4 elementos lá do for, os 4 elementos. A gente tem que descobrir o que a gente vai precisar antes de chegar no while, e ali é tipicamente um cenário de while, porque eu vou precisar dar uma passeada em vários números. Qual é a condição que vai me autorizar, a condição de continuidade, né? Que, no caso, a condição de continuidade poderia ser um número divisível por 3 que seja inteiro. É diferente, né? Isso aí, bacana. Eu não compreendi não, mas vamos já abrir o código aqui. Então, isso aí que o Cícero falou já é o elemento 2. Aí temos que ir para o elemento 3, né? Que é o elemento C aqui, o trabalho. O que eu vou fazer lá no while que me vai fazer chegar aqui no nosso alvo, né? Que é descobrir os elementos ímpares que são múltiplos de 3. Vamos fazer bem basicão aqui, a gente vai... Na verdade, eu acabei trocando. Na verdade, esse é o trabalho que eu falei. Um número divisível por 3 que seja inteiro. Perfeito. Que seja inteiro múltiplos de 3, ímpar, que seja ímpar, né? Que seja ímpar, no intervalo. Perfeito. Vamos aqui para o código. Vamos aqui para o código. Ímpares múltiplos de 3.py. Eu queria abrir uns códigos de JavaScript aqui mais tarde. Alguém aí está estudando JavaScript, além do Cauê? Pronto, está aqui. Então, tem aqui um detalhe nessa questão, é que ele não vai começar do zero, né? Ele vai ter um intervalo de números. Então, nós temos o contexto de um início, né? E esse início, ou pelo menos esse número atual, vai avançando até um determinado alvo, né? Então, tem um número atual, vou até botar assim só para ter um início. Esse início vai ser um valor que o usuário irá digitar. Limite inferior. Beleza. E nós temos um fim. Vocês gostaram daquela aula que o bot gravou lá? Eu passei treinando ele aqui com as redes neurais, mas eu não gostei muito, não. Tá bom, início, fim. O número atual, ou seja, o número que eu vou verificar se ele é múltiplo de 3 e ímpar, ele começa sendo o início. Não sei se dá certo, assim. A gente vai fazendo, depois vai melhorando, né? Um dia desses, não, até vi no Twitter uma postagem que era o fluxo do programador, né? Primeiro você faz, depois você faz certo, e depois você faz com alta performance, né? Primeiro a gente está fazendo, depois a gente vai ver como é que melhora. Ok. O que eu faço agora, Cícero? O que eu preciso fazer várias vezes? Eu preciso avançar os números, não é isso? Então, enquanto o número atual for menor ou igual ao fim, esse número atual, ele vai crescendo de 1 em 1, não é isso? E você pode até botar os nomezinhos aqui, inicialização, condição de continuidade, aqui é a convergência do estado, perfeito. É o estado inicial. Beleza, me falta aqui o trabalho. Qual é o trabalho? Outra pessoa aí que não seja Cícero, me diga qual é o trabalho que eu devo fazer. No microfone, Marcelo. Olha o chat. Chorastes, falta desistir. Chorou. Depois você chora, primeiro você desiste, primeiro você erra. Se você não errar, você não vai aprender. Então, vamos lá. Nós já dominamos aqui o while, viu, gente? Esse nosso while aqui, não sei se está claro para vocês, mas ele vai começar no valor atual, que eu botei essa linha 6, é só por questão para ficar mais claro, né? Porque a gente
esse número atual, ele vai avançando. Se eu chamar ele de início e botar só o início aqui, também daria certo, o início ia avançando. Só que o início ia perder esse valor semântico, porque o início ia começar a andar, né? Só chamei, eu posso até mudar ele aqui depois. E aí a gente vê que esse while vai girar, se eu botar aqui 1 e 10, ele vai do 1, enquanto 1 for menor ou igual a 10, porque ele vai entrar na condição, né, do limite, o limite é inclusivo de um lado e do outro, e a cada volta o atual está aqui. Então, eu só vou escrever na tela se ele for múltiplo de 3 e se ele for ímpar, que é o trabalho. Então, eu vou fazer aqui essa parte, ó. Como é que eu sei se um número é múltiplo de 3, Lucas, antes de você desistir? O módulo dele vai ter que ser igual a 0. O que é módulo? É o sinal de porcentagem. Sim, né? O resto da divisão por 3 for igual a 0, significa que ele é múltiplo de 3. Mas para eu escrever ele na tela, não basta só ser múltiplo de 3. Ele tem que ser ímpar também. Então, a gente coloca um AND, né? Que vai amarrar. Só vai acontecer essa instrução condicional se isto e aquilo for verdade. Como é que eu sei se um número é ímpar? Agora, Lucas Gomes. Eita, agora você me pegou. Peça ajuda aí aos universitários. Como é que eu sei que o número é ímpar na prática? Se não der para quebrar ele no meio, né? Quando o resto da divisão dele por 2 foi diferente de 0. Perfeito. Quem foi que falou aí? Eu, Vinícius. Eu ia falar, rapaz. Muito bem, Vinícius. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, se eu quebrar ele no meio e sobrar algo, para ser ímpar tem que ser diferente de 0. É isso, Vinícius Santiago? Sim. Perfeito, né? Então, vejam só. Aqui eu estou vendo se é múltiplo de 3 e aqui eu estou verificando se ele é ímpar. Se isso for verdade, eu vou escrever isso aqui. O número atual. Olha como ficou maravilhoso, né? Tá maravilhoso isso aqui. Então, se tiver correto, aí vai ser melhor ainda. Eu não gosto nem de executar código bonito, porque ele costuma estar errado. Dá errado. Então, o início e o fim. O início, né? Eu pego no atual e boto esse início. E aqui eu vou no atual e vou avançando, né? Vou avançando, 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 avançando. E a cada volta do while eu verifico o número atual, né? Antes de incrementar ele. Geralmente esse incremento é a última instrução, geralmente. E aí eu verifico aqui. Cara, esse número é múltiplo de 3 e este número é ímpar. Pois escreve ele, que é o que o cara está procurando aí. Let's run it. Ok. Limite inferior. Vamos botar aqui um limite fácil, né? 1 e 30. Se der certo, palmas, né? Se não der certo, a gente aprende uma coisa nova. Tá certo. São esses, Cícero, os múltiplos de 3 ímpares entre 1 e 30? Cadê o Cícero? Acredito que sim. Tá bom. Aparentemente está correto mesmo, né? Aparentemente está correto. Compreendeu, Marcelo? O Marcelo não quer falar. A quantidade de múltiplos. Perfeito. Então, além de... Eu preciso de um contadorzinho aqui, né? Deixa eu botar aqui. QTD múltiplos. Começa com 0. Se ele for múltiplo, além de eu escrever, eu tenho que aumentar a quantidade de múltiplos, né? Quantidade de múltiplos mais 1 é um contador como outro qualquer, começa com 0. Se isso for verdade, eu aumento a quantidade. E ao final eu boto print. Faça esse negocinho aqui que alguém me ensinou aí na turma. Foram encontrados aí tá, quantidade de múltiplos. Números alvo. Vou chamar assim, números alvos, só para não escrever um texto muito grande. Deixa eu rodar novamente aqui. Vou botar um limite aqui entre 55 e 99. Nós temos esses múltiplos de 3 aí, que são ímpares e são exatamente 8 números, né? 8. 5 e 3, 8. Deixa eu botar aqui no código para que vocês possam fazer a digestão. Vejam só.
Alguém faça um comentário aí, por favor, lá no intervalo comercial. Cadê Marcelo? Michelane tá ok? Marcelo tá ok? Todo mundo tá ok? Esse while, ele é tranquilo, gente? Ou ele é meio assim, zangado? O while é tranquilo. O que é zangado, as coisas complicadas, é isso aqui, que é o que tem extremo valor. É a gente conseguir chegar no raciocínio certo, pensando naquelas etapas. Cara, como é que eu começo? Qual é o estado inicial? Como é que eu vou resolver esse problema mesmo? Eu preciso fazer isso várias vezes. Percorrer os números daqui até acolá e verificando no pouquinho lá, né? Essa questão aqui a gente já fez, né? Esse aqui é um padrão do enquanto mesmo, enquanto isso for verdade. Alguém já fez essa questão? Calcular o MMC de 2 números. Cadê o temista que foi embora para o Rio de Janeiro? Tcharam, tcharam. Tá quieto. O pessoal tá quieto, tá certo. Beleza, vamos ver aqui essa questão. Eu quero que vocês façam aí, eu quero que alguém compartilhe a tela aí, já já. Vejam só. Dados 2 números A e B, calcular o MMC. O que é MMC? Alguém sabe? E queria abrir o microfone para explicar na prática o que é MMC, né? Que a gente precisa dar uma analisada se a gente desejar automatizar isso. Alguém liga o microfone e aí explica para a gente o que é MMC. Explica da paz. MMC é mínimo múltiplo comum, né, professor? É o menor valor que é múltiplo dos 2 números que a gente está comparando. Perfeito. Olha, interessante, né? Ser múltiplo significa que quando quebra no meio, quando divide por 2, não sobra resto. Perfeito. E ser comum, o que significa comum da paz? Que no caso ele tem que ser múltiplo dos 2 números. Dos 2 números, perfeito. A gente conseguiria, da paz, resolver esse cenário utilizando o while, e como seria aí na sua arquitetura aí mental? Consegue sim, deixa eu pensar aqui como. Pensa, fica à vontade para pensar. Alguém mais aí está pensando? Você poderia fazer de uma maneira. Você primeiro divide por 2, ambos os números, vai dividindo, mas tem que ser, se for múltiplo de 2, divide por 2. Se os dois for múltiplo de 2, divide por 2. Se não, já pula por 3 e vai dividindo. Só que para parar, utilizar, os 2 números tem que ser 0. Os 2 números tem que ser 0, né? Beleza. Aí, mas ambos os números também tem que ser divididos pelos números que vão sendo divididos. Ou seja, se tiver que dividir por 2, os 2 tem que ser divisíveis por 2. Não basta ser só um. Tá bom, compreendi. Sempre tem um mínimo múltiplo comum de um número? Tem? Sempre tem? Tem, né? No pior caso é o 1. É isso, Cícero? Sim, quando os 2 números se tornam 1, aí já tem o mínimo múltiplo comum. Tá certo, tá certo. Alguém tá pensando aí, gente, mais? Você tá pensando aí, Marcelo? Eu tô pensando também. Tá pensando também. Eu poderia fazer o seguinte, eu preciso descobrir quem é o maior e o menor, Cícero, para fazer essa brincadeira? Não necessariamente.
Uhum. Que eu estava pensando o seguinte, vejam só, eu vou apresentar só o começo aqui do meu raciocínio, né? Eu poderia, estou dando aí o tempinho. Se eu começasse avaliando a partir do um, né? Então eu botaria como início o 1. Deixa eu pensar aqui um pouco. Se eu começasse a partir do 1 e fosse avançando os números até o menor dos números, né? Porque, no pior caso, o mínimo múltiplo comum pode ser o menor deles, né? Então, eu botaria como início 1 e como alvo o menor número. E eu poderia ir crescendo esse número e procurando que se fosse múltiplo pelos dois, certo? Que fosse múltiplo pelos dois. O primeiro candidato seria o 1. Diga. Não é só começar pelo o menor dos números, não? Dá certo? Acredito que dê, não? Não, mas às vezes o MMC, ele é um número... Pode ser grande, né? Eu tava pensando só em número pequeno. Ah, não, eu estou pensando errado aqui, está correto você. Eu estou pensando em MDC, mínimo múltiplo comum, a menor possibilidade é o menor número, né, da paz? Isso, Pois é. exatamente. Ah, perfeito. E a Porque maior... é a divisão, Isso. Ah, a gente vai dividir e vai colocar o resultado embaixo lá. Pensando assim mesmo, matemática no papel. aham, tá ouvindo. Tá certo. Eu tô deixando a Michelane pensar aqui também, Joel. Então, se eu começar do menor e for avançando em unidades de um em um, o primeiro número que eu encontrar que for divisível pelo menor e pelo maior, ele é o MMC, tá correto, Cícero? É a versão inicial, básica. Eu começo pelo menor número, o início é o menor número, o alvo é o maior número, eu vou crescendo de um em um. Na hora que eu encontrar um que seja múltiplo dos dois, aquele número é o MMC. Tá correto, Dapaz? Tá correto, professor. Tá certo. Faz Eu aí. fiz aqui, Você tá no computador, Dapaz? tô sim. Faça aí, Cícero. Faz aí, Marcelo. Professor, só não vou fazer por causa que eu tô no processo aqui de reconstrução do computador. Aí o HD chegou ontem e não instalei os aplicativos tudo. Mas não tem nenhum notepad aí, nada que você possa digitar qualquer coisa, não precisa executar. Só bloco de notas. É maravilhoso, faz nele. Vejam só. Mínimo múltiplo. Múltiplo de um número significa que é um número que é composto de vários pedacinhos desse. Então, os múltiplos de 3 são quaisquer números que eu possa fazer, tipo um Legozinho, que são vários 3. O 6 ele é múltiplo de 3 porque eu pego 2, 3 e boto lado a lado. É uma figura geométrica que eu posso quebrar em pedaços de 3. Perfeito, muito bem. E aí a Michelane tocou no próximo ponto que tem lá no nosso capítulo, né? Que a ideia é exatamente essa, Michelane. Cauê tá aí. Tcharam, tcharam, tcharam. Se alguém quiser dar as instruções para mim, eu faço aqui no código. Olha, amor, tô morrendo de saudades. Primeiro verifica qual dos números é maior. Vou seguindo aqui o Cauê. Vamos lá. Segue o líder, né? Cadê o líder? Deixa eu avançar aqui. mmc.py. Muito bom. Vamos fazer assim em JavaScript também, Cauê. Em Vanilla, né? JavaScript. Beleza, eu vou receber os dois números. Número 1 são inteiros, né? Em 1. Vou descobrir isso aqui também, como é que faz na quarentena. Tá bom, eu tenho que descobrir qual é o maior e o menor número, né? João Pedro já botou aqui um negócio loucão aqui. Né? Assim, tá difícil, João Pedro. Não vou olhar, não. Tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Depois eu vou olhar, depois que eu passar de nível. O da Paz também postou um negócio muito complicado, not end.
Tá certo. Ele é candidato a MMC, né? Tá certo, tá muito bom. As soluções de vocês parecem que estão corretas aí. Vamos olhar aqui o maior. Então, vamos botar aqui. Eu vou fazer isso aqui, mas não precisa. Maior, menor, só tipo inicializar uma variável aqui, né? Então, se número 1 for maior ou igual a número 2, eu faço o seguinte, eu digo que maior será o número 1. E se não, não, ok. E menor será número 1. Eu quero fazer mesmo bem aquela lógica que eu falei para vocês. Botar para funcionar, bem devagarinho. Espera. Tô ouvindo. Tá falando comigo? Tá conversando na sala? Volta lá, volte código. Código. Se número 1 for maior ou igual a número 2, o maior será... Ah, tá. Presta atenção, Marcela. Tem na aula online, você não tá prestando atenção. Caso contrário, quem é maior é o número 2, quem é menor é o número 1. Primeiro a gente faz, bota para dar certo, depois a gente vai otimizando. Então, nós fizemos aqui a nossa primeira etapa que o Cauê pediu. Perfeito, eu já descobri aqui quem são os maiores e menores números, e é isso que a gente vai avançar aqui para frente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Veja só, enquanto esse menor número, né, ele for menor ou igual ao maior número, é isso, Cauê. Cadê o Cauê? Estava fazendo, mas já errou no começo. Tá certo, já aprendi uma coisa no comecinho. Então, esse menor número, vamos supor que a gente está fazendo aqui o 3 e o 7, né? O 3, ele é o primeiro candidato, né? Seria o primeiro candidato para ser um múltiplo comum, né? É isso? O 7, no caso, né? O 7 que seria o primeiro candidato, né? Tá errado aqui o while, né? Cadê o Cauê? Me deixando sozinho. O Temísio que errou no começo, eu errei na segunda etapa, viu, Temísio? Tá 1-1. Estamos melhor do que o Flamengo. Pronto, agora começa o Lu. Qual é a condição de continuidade do Lu? Quem é o primeiro candidato para MMC? Tá, entendi. Entendi. A sugestão do Cauê, vou fazer aqui a sugestão dele. É a gente dizer, olha, cara, você vai ficar procurando, porque você vai achar um múltiplo comum aí, porque sempre tem, né? No pior caso não é o 1, né? No pior caso é um número que está bem longe. Então, o que significa esse while true? Significa que ele vai girar para sempre, né? Isso, Cauê? Beleza, isso. Vamos lá fazer. Então, é o seguinte, se, veja só, se o maior número, quando eu pego ele, agora vai começar a bagunça aqui, né? É o que a gente está fazendo aqui, Cauê, que é o próximo item lá, né? Vamos lá. Eu quero saber se esse número, né, que é o número maior, se ele é múltiplo, tanto de maior, né, que ele já é, né, quanto de menor, do maior e do menor. Eu nem precisaria fazer isso aqui, sabia, Cauê? Esse negócio de maior e menor. Poderia começar do 1 e ir avançando à vontade. Olha, amor. Se esse número atual, para saber se ele é múltiplo, eu verifico assim, né? Se o resto da divisão for maior por 0 e atual pelo menor por 0, então ele é o MMC? Achei? Vamos lá, gente, é assim, devagarinho mesmo.
É isso, João Pedro? É isso, talvez o Cauê está saindo de banda. É isso mesmo. Tá bom. Se esse número atual, ele for, quando eu divido ele pelo maior, não sobra nada, e ao mesmo tempo eu divido pelo menor, não sobra nada, ele é múltiplo, né? Caso contrário, né, eu vou até botar um else, mas nem precisaria desse else, caso contrário, eu avanço aqui o atual. O atual recebe atual, eu posso crescer de um em um ou de menor em menor, né? Isso, né? E tem que botar um break aqui, que é o nosso ponto atual. Lá no capítulo 7, vocês devem ter visto lá pelas tantas, que o while, ele tem duas formas de parar, né? Ele pode parar de forma ordinária, que é quando, olha, tem até um exemplo aqui pra gente, que é quando aquela condição deixa de ser verdade. No nosso caso, um while true nunca vai deixar de ser verdade, sempre vai ser verdade. E o critério de parada dele vai ser geralmente uma condicional associada a um break, né? Esse break faz o while também parar, que é o nosso caso aqui. Então, a gente vai parar quando a gente achar um número que seja divisor tanto de maior quanto de menor. A gente poderia jogar fora tudo isso aqui. Eu vou até fazer isso. Não, não vou fazer isso. Deixa aí. Vou rodar aqui para ver se dá certo. Vamos aqui. No primeiro número eu vou botar 3 e vou botar aqui 7. Se tiver um erro, a gente vai aprender alguma coisa aqui. Tá certo. O mínimo múltiplo comum de 3 e 7 é o número 21, pessoas? Sim, deu certo. Vamos botar outro exemplo aqui mais complicado. Qual é o MMC de 7 e 17? É o 119. 119, quando divide por 17, dá 7. E quando divide por 7, dá 17. Os dois números são primos e os primos basta multiplicar, né? Muito bem. Então, nós temos uma versão que funciona, né? Nós temos uma versão que funciona. E agora a gente poderia sair aqui aplicando alguma otimização, que é justamente a otimização que os meninos ali fizeram, né? Vamos ver. A gente poderia simplificar. O primeiro passo que a gente poderia fazer aqui já seria o seguinte, olha. Como eu estou começando, o primeiro candidato a MMC, né? Eu vou até chamar aqui de MMC, tem como renomear? Rename single, MMC. Tá certo. O primeiro candidato a MMC vai ser o maior número, né? Vai ser o maior número. E o próximo candidato, eu não posso incrementar, eu não preciso incrementar só de 1 em 1. Eu posso incrementar de menor em menor. Porque se o 3 não for, se o 7 não for candidato, o 8 não será. Porque se o 7 não dá para quebrar em 3, eu aumentando apenas uma unidade, aí que não vai dar mesmo, vai continuar não dando para quebrar em 3, em pedaços de 3. Então, eu vou avançando de 3 em 3. Deixa eu ver se dá certo. 7 e 17. Tá certo ou tá errado? Tem um cara que tá errado, né? Porque ele travou aqui. Ele tá executando. Alguém fala aí, por que deu errado a minha explicação e o código? O código é assim. No caso, se a gente fosse testar, por exemplo, 3 e 7, ia começar com 7 e ia incrementar 3. O resultado é 10, e 10 não é múltiplo de 3. Então eu acho que a soma não tá... Não poderia ser, né, Não poderia ser de menor em menor? Não, porque no caso seria de menor em menor se a gente partisse de um múltiplo que fosse de um número que fosse desse menor, entendeu? Se eu fizesse isso aqui, já daria uma corrigida. Isso. Já dá uma otimizada, eu compreendi. Muito bem. Rapaz, é legal, né? Olha, já dá certo, já foi uma otimizada. Dá para melhorar muito esse código, muito mesmo. Os códigos que os meninos botaram aí foram os códigos bem legaisinhos. Como é que a gente melhora o código? Analisando, pegando um exemplo de caso, identificando padrões,
fazendo algumas coisas, né? Deixa eu ver se eu botei aqui outra questão. Muito bem, é isso mesmo. Perfeito. São primos. Esse foi o lance do break do continue, né? Do break. O capítulo 7 fala sobre o continue? Fala, né? Tá certo. Ok. Um outro elemento do while, esse já pouquíssimo usado, ele não é muito usado, mas pode ser utilizado, é o seguinte: o break nós compreendemos. Para que serve o break? O break serve para eu também parar o while. Ele vai parar e acabou-se. Ele já vai seguir aqui para a linha 22. Mas, às vezes, a gente tem alguns cenários onde você não quer parar o break, né? Mas você quer avançar logo para a próxima volta, né? É como se você eu estou fazendo aqui, está girando, e lá pelas tantas eu faço uma pergunta, e o resultado daquela pergunta me autoriza a desconsiderar as próximas verificações. Como, por exemplo, deixa eu ver se eu botei um exemplo aqui, não computar números, sei lá, múltiplos de 3 que sejam negativos, né? Porque isso pode acontecer em algum cenário. Então, eu verifico logo, esse número é negativo? Pois eu não vou nem verificar outras coisas, se ele é ímpar, se ele é par, seja lá o que for, não. Avança para um próximo número aí. Então, esse continue, ele é muito raro a gente utilizar ele, mas ele serve para isso. Que quando você está dentro de um while, deixa eu botar aqui a figura do while, e aqui você tem um conjunto de statements, de instruções, umas 10 instruções. Lá pela terceira instrução, você faz uma pergunta que, se ela lhe retornar a verdade, você decide abandonar as demais. Mas não abandona o while. Você abandona aquela volta. E ele vai perguntar de novo, e vai avançar, e vai continuar tudo normal, tá bom? A diferença do break e do continue é apenas essa, tá bom? Deixa eu dar só uma passeada aqui no capítulo, para ver se a gente não abordou alguma coisa. Atribuição e reatribuição, ela é necessária para o while, porque a gente quase sempre tem um estado, que é uma variável, que ela vai crescendo ou vai diminuindo. A gente pode fazer um while também ao contrário, né? Não tem problema. A gente viu sobre isso, atualizar uma variável nada mais é do que dar um novo valor para ela, e esse novo valor pode ser, inclusive, baseado no seu valor antigo, né? Foi isso que a gente falou, aí explicando aqui o while, tudo certinho. Aqui tem um exemplo de um while, que ele como o próprio nome já diz, ele é um while que ele vai caindo, né? Então, o início é um número maior, o alvo é 0, a cada volta esse número vai diminuindo, portanto, ele vai caminhando rumo ao fim, que é o 0. Beleza? Já falamos sobre isso, sobre ser ímpar, sobre ser par. O while, falamos sobre o break. Aí tem um exemplo aqui de raízes quadradas, eu dei até uma olhada nele, a cada volta a variável vai recebendo o resultado dessa expressão. E pronto, o capítulo é somente isso, o restante é só texto para ajudar você a deixar de ser preguiçoso, tá bom? Perfeito. O Alisson falou ali que o retorno também funciona como um break. Perfeito. Se a gente tivesse uma função para verificar, para retornar o múltiplo, né? A gente já poderia fazer assim, vou até fazer essa questão aqui. Vou copiar e colar, né? MMC2. Veja só, tá aqui. Então, dado 2 números, eu gostaria que fosse só assim, MMC, aí calcular MMC, dado número 1, vírgula número 2. E aqui embaixo, eu ia escrever o MMC, tá bom? Isso seria o corpo principal do nosso programa. Vejam só. Aí eu vou criar uma outra função. Eu volto para cá, deixo 2 espaços, né? Isso é específico de Python, cada linguagem tem a sua forma. Vou definir uma função com esse nome, que eu chamei aqui uma função, vocês lembram, né? Chama pelo nome e pelo conjunto, passando os argumentos que batem aqui com a quantidade de parâmetros. Eu vou botar o mesmo nome, mas não precisa ter o mesmo nome. Eu já estou lembrando, é muita coisa aqui de Python, viu? Eu apaguei o código inteiro, eu tenho que voltar. Tá aqui no outro, eu vou copiar aqui do outro. Tá, número 1, número 2,
Perfeito. E aqui dentro, a gente vai fazer essa computação aqui toda. Beleza. Eu vou até deixar isso aqui, não sei se é necessário, mas eu deixo. Tá tudo bonitinho. Só que aqui eu não preciso dar esse break, né? Como o Alisson falou ali, basta eu chamar um retorno. Vejam só. Certamente, em algum momento, ele vai retornar, fatalmente, não tem como, né? Vai ter um retorno mesmo, porque os números são infinitos, em algum momento, eles vão ter um múltiplo em comum, muito provavelmente, né? Senão vai ficar computando aí direto. Então, o nosso programa é só esse, que a variável MMC vai receber o resultado da execução da função calcular MMC, passando dois argumentos, número 1 e número 2. Ela é uma caixinha, essa caixinha vai executar, fazer essa lógica aqui que precisa ser melhorada. Quando isso for verdade, vai dar o retorno. Esse retorno vai encerrar a função, e para encerrar a função, tem que encerrar o while. Deixa eu dar o play aqui. 7 e 17. Se der errado, a gente vai aprender mais uma coisa aí. 7 e 19, deu certo. Muito bom. Obrigado aí pela contribuição do Halisson. Beleza. Muito bom. Ele fez aí umas paradinhas, tudo bacaninha. Muito bom, muito bom. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente, sobre o while? Eu vou passar para vocês atividades, que a atividade só pode ter 5 questões. Alguém falou isso para vocês? Tem alguém aí ainda? Tem alguém aí? Falou, né? Só pode ser 5 questões. Aí eu vou passar uma atividade que só tem uma questão. E tem 25 alternativas. E aí eu vou ficar abaixo da regra. E para a gente brincar, fazer, repetir. Não é melhor assim, Lucas? Porque se eu passar 5 questões vai demorar muito tempo, né? Não, não é assim. Cauê, bora brincar aqui de JavaScript um pouquinho. Denuncia ele. O professor não pode fazer 10 questões. Faça só uma com 9 alternativas. Ou com 10 alternativas. Eita, Michele. Tá bom. Vocês querem ir embora já ou querem brincar aqui de outra coisa? O sistema é bom. Tchau, Marcelo. Eu vou abrir aqui um códigozinho de HTML para quem quiser ver. Quem quiser ir embora já pode. Quem quiser ficar, o Cauê vai ajudar a gente aqui. É algo bem basiquinho mesmo, só para a gente ir abrindo aí outras opções, tá bom? Deixa eu abrir aqui uma questão bem simplesinha do começo. Eu quero fazer as simples. Vamos fazer essa daqui, né? Dado o intervalo de números, né, escreva na tela quantos e quais são os números múltiplos de 3. É sobre o while ainda, viu, gente? É sobre o while. É sobre o while, exatamente. Ficar, porque não sou obrigado a sair, tá bom. Prestem atenção aqui, viu, gente? Esse aqui é um off-topic só para a gente expandir aí a cabeça da gente para essa profissão de desenvolvedor web. Eu vou criar aqui múltiplos.html. Eu vou fazer aqui ao vivo, mas o Cauê está aí. Cauê, você está aí para ajudar a gente ou você já vai sair? Estou aqui ainda, professor. Tá, maravilha, maravilha. Ok. Eu salvei aqui como HTML, porque os arquivos HTML devem ser salvos como HTML. Se você tiver aqui no VS Code, eu já expliquei para vocês lá pelas tantas, né, que a gente pode fazer assim, né, que você pode botar só assim, né, múltiplos de 3. Eu vou botar desse jeito aqui. E se eu vier e abrir esse arquivo, como é que abre esse arquivo? Agora é uma confusão. Deixa eu localizar. Já sei. Eu vou aqui. Acho que é aqui. Reviewing Fire. Ok. Pronto. Vocês estão vendo a tela aí, alguma coisa? Sim, sim.
Tá aqui, múltiplos de 3, né? Então, um arquivo HTML, ele é um arquivo de texto. Ele é um arquivo de texto, né? Exatamente, um arquivo de texto, não tem nenhuma outra complicação. Só que como ele foi uma linguagem feita para dar valor, né, ao conteúdo, para sair marcando, dizendo, olha, isso é importante, isso é aquilo, tal, aí criaram esse tal de HTML que era para a gente formatar esse nosso texto. Então, se eu pegar e dizer, olha, isso aí é um cabeçalho, eu uso as tags, eu boto uma antes e boto uma depois, né? Eu boto uma antes, boto uma depois. A que fica depois tem essa barrinha para indicar que é um fechamento, né? Salvei aqui, venho no navegador e atualizei aqui o F5 que apareceu múltiplos de 3. Maravilha, certo? Só que, além disso, né, nós temos todo um arcabouço de situações do HTML que é para as coisas funcionarem direitinho. Eu vou fazer o seguinte, viu, gente? Eu vou pegar aqui, vou recortar, e eu vou pedir aqui para o meu VS Code botar um template de uma página HTML. Eu boto assim, HTML, eu só digito HTML, se vocês fizerem isso aí também acontece. HTML5. Pronto, já aparece isso aqui, que é para ficar bonitão, e tem cabeça e tem o corpo, né? Tudo isso está dentro do HTML. Observem as tags de abertura e fechamento, olha. O head abre lá, tem algumas coisas internas, e ele fecha aqui o body, e dentro do body, que é a página propriamente dito, eu boto aquele meu múltiplo de 3 e faço o F5 e mudou pouca coisa ou nada, né? Continuou do mesmo jeito. Isso é apenas uma estrutura básica lá do HTML. Então, eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo um pouquinho mais simples. Eu vou considerar, a partir do 1 até um número qualquer, quando eu digitar esse número, eu quero que apareçam os múltiplos de 3, né? E a telinha gráfica aqui, não sei para vocês, mas para mim ela é mais interessante, né? Tem alguém falando aí? Ela é mais interessante, às vezes é mais engraçadinho para a gente brincar. E eu quero que vocês percebam que como o pensamento computacional ele é independente de linguagem de programação, né? O difícil é aprender a linguagem de programação depois, mas o pensamento computacional é o mais difícil, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, digite um limite, né? Eu vou chamar aqui limite. Cauê tá aí, né, Cauê? Label. Sim. Ah, Professor, eu tenho uma sugestão de que existe uma extensão do VS Code que o senhor pode executar código JavaScript para executar direto do terminal do VS Code. Ah, maravilha. Eu quero ver isso depois. Quem está falando? Deixa eu olhar aqui. Tá bom, aqui eu botei um texto qualquer, e eu vou botar uma caixa de texto HTML, é esse input, né? O input daqui é do tipo número, né? Acho que é number que bota assim. Deixa eu só ver o que acontece. O number, eu não vou fechar ele aqui. Eu vou botar essa barrinha, nem sei se precisa colocar essa barrinha mais. Olha, apareceu a caixinha de texto aqui, inclusive ela está travada, ela só aceita números, tá bom? Tá todo mundo vendo aí? Vou olhar aqui no chat, que o Marcelo quer que eu fique olhando no chat, tá bom. Tá todo mundo vendo. Você vai botando os componentes, como se fossem os elementos. Eu botei um H1, ele tem um conteúdo que é o próprio texto que fica realçado. Eu chamei de label aqui porque é só uma label mesmo para esse campo texto. Eu nem pus um formulário nem nada. E provavelmente tem um negócio aqui chamado botão. Eu pego o botão e botei aqui botão. Eu vou só salvar, nem vou dizer nada. Ver se esse botão aparece aqui como. O botão apareceu aqui sem nada. Deixa eu botar aqui, falei, calcular. Eu salvei, eu não salvei. Você bota o calcular aqui dentro. Cadê o Cauê? Tá aqui o calcular. Respondendo os pedidos aqui, professor. Tá bom, ok, tá aqui, perfeito. Tá aqui a nossa estrutura. Então, o que é esperado? O que eu gostaria? Quando eu digitar aqui, por exemplo, 100, e clicar no calcular, eu gostaria que aparecesse aqui os múltiplos de 3 de 1 até 100, né? Dos números do intervalo de 1 até 100, para mostrar aqui os múltiplos de 3, né?
Vamos ver o que a gente precisaria fazer. Vejam só. Se fosse para a gente fazer em Python, você precisaria do seguinte: professor, eu preciso de um while que vá de 1 até o número que ele digitou. Então, o número que ele digitou vai nessa caixa de texto. E, para cada número, eu verifico se ele é múltiplo de 3. Se ele for múltiplo de 3, eu mando ele aparecer aí de alguma forma, que a gente vai ver como é que faz para aparecer, tá bom? Então, vamos lá, o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, pelo menos tentar conseguir fazer aqui nessa aula bônus, que o Cauê está promovendo aqui para a gente, é conseguir reagir a um clique, pelo menos, né? Conseguir reagir a um clique. Tem um sitezinho que vocês podem consultar, que é esse htmldom.dev. Ele ajuda a gente a fazer algumas coisas, né? Ele ajuda a gente a fazer aqui algumas coisas, com o tempo vocês vão descobrindo como é que ele funciona. Eu sei que a gente quer fazer aqui um handler, né? Enfim, associar um comportamento a um elemento, né? Que é o que a gente quer. Então, tá aqui, né? Tem essa forma não recomendada e tem essa outra forma recomendada. Não precisa se preocupar, não é algo muito complicado, é algo aparentemente até simples para a gente. Vamos fazer dessa forma aqui. Então, ele diz o seguinte, cara, você pode declarar uma função, e uma função, assim como em Python pode fazer isso, inclusive, você pode declarar uma variável, né, no caso, uma constante que recebe uma função, e você procura o componente, né, qual é o componente que você quer? Cara, eu quero este botão. Quando este botão for clicado, executa esta função. É exatamente isso que você vai dizer para ele. Quando este botão for clicado, executa esta função. E a gente precisa entrar no ambiente de programação, que aí é essa famosa JavaScript, né, que o pessoal diz que dá dinheiro aí. Não sei como é que dá dinheiro, mas as pessoas falam aí que dá dinheiro. Deixa eu botar aqui script, não sei se é assim. Beleza, está aqui. Se eu fazer alguma... Deixa eu ver se dá certo aqui para botar algum código. Cauê, essa parte daqui para frente eu não sei mais, não. A página está aqui, né? Ó, vejam só. Aquele código que eu coloquei lá já foi responsável por botar essa caixinha de diálogo aqui, antes de renderizar a tela como um todo. Então, esse aqui foi um código de programação mesmo, aqui já é programação aqui dentro do script, e uma linguagem de programação chamada JavaScript, né? Não é bem JavaScript o nome, mas é conhecida como JavaScript. E aqui é como se fosse o nosso print, é uma espécie de print, não é bem o print, mas é uma espécie de print, é uma caixinha de diálogo. Então, nesse script, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa ficar conectado no componente que a gente quer e acessar as suas propriedades, os seus comportamentos, para que a gente possa trabalhar, porque é assim que uma página web funciona. Então, eu preciso me conectar nesse botão. Eu venho aqui, eu tenho que identificar ele, dou um identificador aqui para ele. Eu vou chamar ele, inclusive, de botão. Ei, cara, o teu nome é botão, porque eu preciso pegar ele aqui, tá bom? Eu declaro uma variável assim, essa é uma palavra reservada, né? Esse let botão, é o nome de uma variável, e eu vou na página, né, que é no documento como um todo, e eu preciso buscar um elemento pelo seu ID. Acho que é assim. Qual é o ID da ação? Eu quero uma coisa que tenha o ID botão. Olha que interessante. Essa primeira linha aqui, que é a linha 15, ela está fazendo com que eu tenha uma variável agora na programação, que o nome dela é botão. Eu vou até chamar aqui de outro nome, tá, para vocês não ficarem confusos. Calcular. btn underline calcular é uma variável que ela, na prática, ela é uma referência para este botão nosso. E agora eu quero associar um clique desse jeito aqui, vejam só. Então, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou criar uma função, clique, manipular, clique. Eu posso criar uma função aqui desta forma, né? A função, ela não tem nome, neste caso, porque ela vai receber este nome, né? Essa variável vai apontar para esta função, eu não vou botar nenhum parâmetro nela, é igual em Python, né? E aqui, em vez de ser 2 pontos, assim como em Java e outras linguagens baseadas em C, a chave é que determina o início e o fim de uma função.
e eu vou botar aqui nela só um alert. Ficou. Boto esse ponto e vírgula no final, não é obrigatório, mas eu boto. A gente pode tirar, eu vou tirar ele aqui, acho que não dá erro tirar ele não. E agora, eu preciso só dizer para o botão, ei botão, a função que vai ser executada quando você clicar vai ser essa daqui, que é o cara falou aqui, ó, o elemento, você chama esse método, né, nele, adicionar um escutador de evento. Escutador de que tipo de evento? Evento do tipo clique. Qual é a função que vai ser chamada? Esta função. Prestem atenção. Então, eu venho, ei, botão, eu quero adicionar um escutador de evento. Qual é o tipo de evento? O tipo clique. E o que é para fazer? Qual é a função que é para chamar? É para chamar a função manipular clique. Olha, nós temos aí 5 linhas, 4 linhas, 5 linhas de JavaScript, e elas são muito intuitivas, assim, né? Pelo menos, eu consigo olhar e consigo entender mesmo, não sendo programador JavaScript. Eu sei pouquíssimas coisas de JavaScript. Mas é interessante, porque agora a gente já tem um sistema mesmo bonitinho aqui, né? Eu preciso atualizar a página para ver se está certo, se estiver errado, alguém vai já tirar uma dúvida aqui para a gente, tá bom? O da Paz foi embora? Não, tô aqui. Aí, né, da Paz? Vejam só. Vou clicar aqui no calcular, se der errado, a gente vai pedir ajuda aqui aos universitários, né? Vejam só. Ó, cliquei no calcular e ele fez o esperado, olha. Eu consegui associar uma função, que é uma função como outra qualquer, é só aquela forma específica lá de definir a função, e tá lá agora. Então, eu já consigo reagir a um evento da minha página. Olha só. Essa variável, ela está vinculada ao componente botão. Eu criei uma função atribuindo ela a uma variável, então, aqui eu não estou chamando a função, observem que eu não estou fazendo isso, eu só botei o nome dela. E agora eu já sei, né, e agora eu já consigo... Tá certo. E agora eu já consigo reagir a isso, né? Então, eu consigo fazer aqui alguma coisa. Então, o próximo passo agora é eu me conectar nesse outro componente, que é o componente caixinha de texto, que aqui é chamado de input, para eu me conectar nele e pegar o valor que o cara digitou, certo? Então, para eu me conectar nele, eu posso utilizar a mesma técnica que eu acabei de aprender. Eu vou chamar aqui, vou dar um ID para ele, vou chamar de número, vejam só. E eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Declaro uma variável, esse let é uma forma de declarar uma variável para ele inferir o tipo aqui automaticamente para a gente não vai ter nenhum problema com isso. Então, eu vou me conectar no campo número, né? Não é o próprio número que eu vou me conectar naquela caixa de texto. Então, document, get element by ID, e eu, como eu estou obtendo o elemento pelo seu ID, eu boto o ID dele aqui, o ID do componente é número. E eu vou dar uma olhada aqui, se quando o cara chamar essa função clique, eu vou nesse campo nome e vou tentar pegar esse valor, tá bom? E o atributo, né, do valor lá é value mesmo. A gente consegue pegar o valor que está digitado aqui, é uma propriedade nele chamado valor. Valor mesmo, certo? Então, eu faço o seguinte, eu boto let número, cara, qual foi o número efetivamente que foi digitado lá? Eu chamo o campo número ponto value, me parece que é assim. E eu boto aqui no alert para ele mostrar o número. Está bastante intuitivo, gente. Olha, aqui eu me conecto na caixa de texto. Aqui, essa caixa de texto que já está conectada, eu peço, ei, me dá o valor que está em ti, mas eu só peço isso já no momento do clique, por isso que eu estou dentro da função, porque ela vai ser chamada sempre quando alguém clicar neste meu botão. Deixa eu ver se dá certo aqui. Tem alguém aí? Tem. Tem que atualizar aqui, né, para poder trazer o código novo aqui para a gente. Vou botar aqui 23, que é o número da sorte. Clicar aqui em calcular. E vejam só, o Alex está conseguindo, ou seja, dentro da função, eu estou conseguindo acessar o número lá da caixa de texto. Agora ficou fácil, né? Aparentemente ficou bastante fácil. Eu posso agora fazer o que eu desejar.
Tem um pequeno detalhezinho aqui. Esse valor, quando eu pego ele da caixa de texto, ele não vem como número, tá? Para ele virar número, você tem que fazer isso, number. Me parece que é assim. Ele vai virar um número efetivamente. E eu posso agora brincar com ele à vontade. Eu vou fazer o seguinte, não sei se vocês já perceberam, mas a gente pode inspecionar as páginas web aqui, né? Eu posso, aqui nesse console, eu consigo acessar, você pode fazer isso para qualquer site aí na sua casa. Os elementos, como por exemplo, se eu botar aqui botão, deixa eu ver se o nosso é o botão, ó, tá aqui, ele acha, botão é uma variável, né, porque a gente declarou ela aqui, ó, o nome dela é botão, ó, tá aqui, ó, tá certo? Então eu consigo acessar a caixa de texto, como é o nome da caixa de texto? É número, eu posso botar número, ponto value, acho que posso fazer isso. Ó, tá aqui, ó. Ele retorna como texto, tá até entre aspas, né? Então eu consigo ver as coisas que estão acontecendo aqui nesse terminal. E eu também consigo escrever nesse terminal aqui na página, basta eu fazer isso aqui, ó. Em vez de eu chamar esse alert, eu mando escrever no console. Console.log, número. Veja só, então toda vez eu tenho que atualizar a página. Se eu pegar aqui, eu clico calcular, olha como apareceu, olha, vou clicar de novo, ó, ele apareceu 5 vezes, vou botar outro número para ele botar uma nova linha, ó, 55, o 66, então é uma espécie de debug aqui pra gente, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, olha, cara, eu vou fazer um while, aí o while é igualzinho aqui, né, igualzinho. Vou usar esse let, início, vai ser 1. Let, algo, vai ser o número. Beleza? Tudo certinho, não tem dificuldade. E vou fazer o while. Enquanto, eu vou botar o início, o menor e igual ao alvo. Eu criei aquela outra variável alvo ali só para ficar semântico. Eu vou abrir aqui e eu vou fazer o seguinte. Olha, console, mostra aí, por favor, o início, né? Início. E aumenta o início em uma unidade. Basicamente é o que a gente faria em Python, ou seja, dá um print e aumenta em uma unidade. O que tem de diferente é que para iniciar um bloco e terminar um bloco são as chaves, e a expressão booleana aqui é obrigatória ficar dentro dos parênteses, tá bom? E o código está aqui, é um código como outro qualquer, não muda quase nada. Então, o que é esperado? Nesse momento, é esperado que quando eu clicar nesse botão, ele vai mostrar aqui os números de 1 até o número que eu especifiquei. Tem alguém aí? Tem 33 pessoas. Eu vou botar aqui só 10, para não ficar muita coisa. Então, se tudo estiver ok lá, quando eu clicar aqui em calcular, ele vai aparecer 1, 2, 3 até o 10, provavelmente, ou até o 9. Apareceu, vejam só, porque foi o que eu pedi para ele fazer, eu botei menor ou igual, por isso que ele entrou, de fato, aqui o 10. Só que agora eu não quero que ele mostre todos, apenas se esse início, que na verdade não é início, é uma espécie de número atual, ele for múltiplo de 3. Eu tenho que botar aqui mais uma vez, porque as expressões booleanas aqui devem ficar dentro de parênteses, e as instruções de um bloco devem ficar dentro de chaves. Então, ele vai mostrar, aqui vou atualizar, de 1 a 10, ele vai mostrar só os múltiplos de 3. Mostrou? Não mostrou. Vamos ver o que foi que a gente errou aqui. Se início, tá? O incremento não é se ele for múltiplo, ele tem que incrementar de um jeito ou de outro. Ele tem que ficar fora. Ele entrou num loop ali, né? É bom que nem dá erro, né? Então, só vai chamar o console se for múltiplo. Mas ele vai aumentar, independentemente de ser múltiplo ou não, que é até para ele poder verificar. Atualizar de novo. Está atualizando, está salvando. Tem alguém aí? Pode ser também isso, muito bem. Por que ele está travado aqui? Eu acho que eu sei o que está acontecendo aqui. Ele entrou em loop. Deixa eu ver se eu consigo parar.
de novo. Pronto, tá aqui. Deixa eu só mostrar, vou inspecionar aqui de novo. Tenho que clicar aqui em console, né? Botar aqui 12. Aqui mostrou os múltiplos, 3, 6, 9 e 12. Para a gente fechar aqui, né, para a gente encerrar, vamos fazer o seguinte. O usuário não vai ver isso, ele vai achar que não está dando certo, né? Poxa, mas o cara fez um programa, botou na internet, eu estou clicando, não está acontecendo nada, está aparecendo lá no console, ele nem sabe o que é console. Então, eu gostaria que esses números aparecessem aqui embaixo, viu, gente? Aqui embaixo. E aí é o desafio agora, tá bom? Então, a gente vai ver aqui, vejam só. Eu vou voltar aqui. Aqui é HTML puro. Aqui dentro da tag script é JavaScript. Eu posso criar uma lista, né? Uma lista que é chamada de UL, né? Que é uma lista não ordenada. Uma lista não ordenada, ela tem componentes list item, que são os LIs, tá bom? Então, se eu botar só de exemplo, aqui alguns números para vocês. Ó. Aqui é um código estático, né? Então, tem uma lista, olha como ela vai ficar aqui, ó. Tá aqui os números, ó. Olha como eles ficam, certo? Só que eu não quero que a página já apareça com nenhuma opção, nenhum LI. Eu quero adicionar LI dentro dessa UL na hora que eu clicar no botão. Então, eu vou deixar a nossa aqui vazia, né? Não vai ter nenhum LI. E eu vou dar um ID para ela aqui chamado múltiplos. Então, eu tenho aqui, nesse momento, na minha página, uma lista vazia, está invisível, ninguém está vendo, porque ela está vazia, mas o nome dela é múltiplos. Me conecto nela, faço aqui do mesmo jeito, lista, document, get element por ID, e o nome dela é múltiplos. Pronto. Aqui eu já me conecto no componente lista. Agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso dinamicamente criar um componente LI, ou seja, programaticamente criar um componente LI, toda vez que eu encontrar um múltiplo de 3. Eu crio e boto como conteúdo dele esse número e adiciono esse LI dentro da web. A lógica, né? Eu preciso criar um LI e o seu conteúdo é o número e pego esse LI e entrego para a lista, tá bom? Então, isso tudo deve ser feito aqui, né? Tudo deve ser feito aqui. Vamos primeiro fazer algo aqui mais simples, né? Então, para criar um componente, que é um item, né, qualquer, o próprio document tem um método lá, createElement. A gente passa assim, ó, eu quero criar um LI, desse jeito. Então, ele já vai criar um item. E nesse item eu posso mudar as suas propriedades, como a propriedade texto. Deixa eu botar aqui, Rogério. Pronto. Aqui, Rogério. Eu criei esse item, mas agora, e mudei uma propriedade dele, que é o conteúdo de texto dele. Eu acho que é assim, né? E agora eu preciso ir na lista e mandar adicionar esse item nela. Vamos ver se a gente descobre aqui como é. Lista. Adicionar um filhote. Append child. Qual é o filhote que você quer botar aqui? É esse item que eu criei. Então, toda vez que achar um múltiplo, ele vai criar um novo LI com o conteúdo Rogério e vai botar na lista. Provavelmente, né? Beleza, vamos botar aqui 7. Vamos ver quantos Rogérios a gente tem. 2 Rogérios. Deixa eu botar aqui 77. Tem uma porrada de Rogérios. Deixa eu botar 0 para ver se dá erro. Não deu nada, mas ele pelo menos não apagou, né? Ele deveria apagar. Perfeito. Eu posso fazer o seguinte, veja só. Toda vez que ele clicar no botão, antes de fazer qualquer coisa, eu quero apagar aquela lista. Ei, lista, o teu HTML vai ser vazio toda vez que alguém clicar. Ou seja, no começo do clique ele já limpa, né? Vamos lá, deixa eu botar 6 Rogérios. Eu vou botar 0 Rogério, apagou. Tem alguém aí? Tem 31. Perfeito. Para finalizar, em vez de colocar Rogério como conteúdo, a gente bota isso. Esse vai ser o texto lá. É para dar certo. Se der certo, a gente vai embora. Vamos botar aqui 10. Olha, os múltiplos de 3. De 1 até 10 é 3, 6 e 9.
Tá bom, gente? Então, o que foi que entrou aqui de novidade? Entrou esse lance visual, né? E aí, eu queria até explicar para vocês o porquê que, às vezes, no começo, os cursos, né, de computação são meio chatos e são em linhas de comando. Que é para o aluno não ficar muito confuso, mas isso bem no comecinho, vocês já não estão mais no comecinho, com detalhes outros que não sejam só o raciocínio computacional, certo? Então, vocês olharam aqui que eu tive que entender um pouquinho de que é o HTML. O HTML aqui foi mínimo, né, gente? Foi bem pouquinho mesmo, né? Foi só um título, um label, né, que é uma descrição de um campo de texto numérico, um botão e uma lista vazia. Mas aí, isso são conceitos, outros, são componentes, para mim pode ser simples, para o Cícero pode ser simples, para outro não, e acaba que o aluno vai esquecendo o principal, que é o raciocínio computacional, tá bom? Mas a cada aula ao vivo eu vou abrir aqui um HTML, um JavaScriptzinho para a gente ir fazendo, e se vocês quiserem estudar essa linguagem, mas principalmente antes do JavaScript, dá uma lidazinha no que é o HTML, no que é o CSS, que é o que eu vou também passar para vocês na próxima semana, aí vocês vão ficando animados, assim, né, para o desenvolvimento web, que é a principal profissão na nossa área hoje, né, o principal no sentido de volume de trabalho, é a mais procurada, JavaScript é a linguagem mais procurada, HTML e CSS é um kit aí que dá bastante liberdade para você trabalhar em muitas empresas. Alguém quer mais? Vamos embora? Deixa eu fazer um CSS só para demonstrar, o Ruby on Rails também, né? Mas os dois trabalham juntos, JavaScript é front-end, né? E também front-end, né? Dá para você trabalhar fazendo back-end no Ruby on Rails, e aqui a página web em HTML, CSS, e botando comportamentos em JavaScript. Só para fechar o pacote, eu vou botar algo bem simples aqui de CSS, viu, gente? Extremamente simples para vocês. Como é que o CSS funciona? O CSS, ele funciona da seguinte forma. Eu preciso filtrar os elementos que eu desejar, por exemplo, pelo ID deles, e dizer quais propriedades visuais eu gostaria de mudar e para quais valores, certo? Então, é basicamente isso que eu posso fazer, né? Eu pego um componente qualquer e mudo. Por exemplo, aqui esse H1, né? Eu vou botar aqui, deixa eu ver se eu sei fazer. Vocês estão pedindo só correto difícil. Style sheet. Style, acho que é assim que faz. Não sei se precisa botar type aqui. Style sheet. Acho que não precisa, que ele não está pedindo. Style sheet. Eu vou botar assim esse style sheet para ver se dá certo. Dentro do head eu crio esse style. Então eu digo, olha, os H1s, quem for H1, eu quero que você faça o seguinte. Tem alguma coisa errada, eu acho. Não use regras vazias. Deixa aí. Eu quero que a cor deles seja vermelho. Olha, isso aqui é tudo CSS. Não sei se está certo isso aqui, né? Mas vamos rodar aqui. É esperado que qualquer componente H1 receba agora a sua cor vermelha. É esperado. Se vai dar certo. Salvei lá. Olha, ficou vermelho. CSS é para isso, né? Beleza. E eu posso fazer assim, em vez de botar daquele jeito ali, eu posso dizer o seguinte, olha, quem tiver marcado como vermelho, você aplica essa propriedade vermelha, né? Ninguém está marcado como vermelho, né? Quando tem esse pontinho, significa uma classe. Mas eu posso vir aqui e dizer, olha, você é vermelho. Eu estou dizendo para ele que existe uma classe CSS, ou pode existir, o nome dela é vermelho, e tudo que foi definido lá em vermelho vai vir para cá. Olha, o limite ficou vermelho. Perfeito. E eu não quero fazer isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que apareça o seguinte, já pensei aqui na ideia. Se eu botar aqui 30, ele está mostrando aqui os múltiplos de 3. Eu quero que ele realce de vermelho os que também são múltiplos de 7. Então, os múltiplos de 3 que também forem múltiplos de 7 é para aparecer em vermelho. Então, eu venho aqui, eu acho que eu sei fazer isso. Beleza, está aqui. Então, eu faço o seguinte, olha.
Se ele está aqui dentro desse if, ele já é múltiplo de 3. Eu pergunto agora eu vou perguntar se ele também é múltiplo de 7. O início certamente já é de 3, porque eu estou dentro do if. Se você for múltiplo de 7, cara, aí não é Python. Esse que é o problema, né, quando você está mudando de linguagem. Eu quero que esse item, né, ele tenha aquela classe CSS chamada vermelho. Especificamente esse item, eu quero que ele seja vermelho. Então, deve ter um negócio aqui chamado classList, add. Eu dou o nome de uma classe que eu especifiquei. Uma classe, lá no CSS, é um nome que agrupa um conjunto de propriedades. Então, esse item, né, que eu acabei de criar, que ele é múltiplo de 3, eu acabei de verificar que ele também é múltiplo de 7, e ele tem uma lista de todas as suas classes CSS, né, que fica definido lá no HTML. Eu quero que ele adicione a classe vermelho. Vamos ver se dá certo. Eu não estou seguro disso aqui, não. Olha, deu certo. Ó, o 21 ficou. Vamos botar aqui 100. Ó, de 100. Ó, os que são múltiplos também de 7 foram também ficando em vermelho, tá bom, gente? Então, aqui ficou uma breve apresentação, esse código está lá no GitHub, o vídeo tá para você olhar passo a passo depois. Se você quiser brincar, professor, eu já sei, eu já estou bom em Python, e eu já entendo essas questões que a gente está fazendo, eu vou aproveitar esse tempo para não ficar parado, e vou fazer as atividades em HTML, CSS e JavaScript. É uma boa ideia, tá bom? Tá ok? Tchau. Tem alguém aí? Tudo bem? Ótimo. Eu vou botar esse vídeo, ficou bem grande, acho que ficou com uns 37 minutos. Eu boto ele todinho, mas eu boto a primeira meia hora lá ainda hoje também, se eu conseguir cortar o vídeo. Eu não sei cortar vídeo, não. Tchau para vocês, meninos. A gente conversa, podem postar dúvida lá, né? Tchau, professor. Tchau. Isso, ajuda bem, fazendo outras linguagens também. Dê um cheiro, obrigado, Gabriel, você é muito gentil. Em Java. Cauê, tchau. Até mais. Tchau, Juliana e Valéria. Bom dia, professor. Oi? Professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tchau, tudo bom? Tudo bom, professor? Tava com saudade do senhor. Eu também tava com saudade de você. Deixa eu parar bem aqui a gravação. Peraí, como é que para? Interromper a gravação.